Léo Lins. Léo Lins que foi cancelado ultimamente, né? Perdeu até o emprego no SBT. Esse sim tem um humor ácido. Esse não é nem ácido, esse é caótico. Mas eu vi uma entrevista do Danilo falando de que ele não perdeu o emprego por conta da piada em si. Né? O Danilo falou numa entrevista num pod de que foram várias coisinhas de uma relação que ele tinha com a casa que ocasionou a demissão dele. E Mas aí, isso pesou mais. E aí é o que o Danilo falou, né? Ele falou, espero que um dia o Léo Lins conte. Vale. Por que eu vou dizer que vale? Sim. Porque eu comecei a fazer stand-up comedy graças ao livro dele. Na minha casa, eu tenho todos os livros ensinando sobre como fazer stand-up comedy. Né? Então seria muita hipocrisia da minha parte falar que não vale. Né? Em relação à questão do humor que ele faz, é um humor dele... questão dele, não consumo também enquanto pessoa física, porque o meu humor ele tá muito ligado com as minhas vivências. Eu acredito no humor que ele bate no opressor. A história da comédia, ela começa quando o bobo da corte começa a satirizar e questionar a realeza. O que ele faz é já bater em cachorro morto, digamos assim. E assim, ele tem o público dele, fiel dele, faz o trabalho dele e... tudo certo, mas seria muita hipocrisia da minha parte falar cancelem o Léo Lins, sendo que eu tenho todos os livros dele lá de cabeceira, sendo que eu li os livros dele pra fazer stand-up, sabe? Uma coisa nesse cancelamento e tudo mais, o que me incomodou é as pessoas querendo com que a gente fizesse mutirão. Mutirão pra cancelar ele. Tipo, eu sou da seguinte opinião. Não gosto, não consumo. Mas é o que eu falei, tipo, na minha formação enquanto comediante, ele teve parte, né? Ele teve parte da história dele, porque eu li os livros dele. E eu faço totalmente humor totalmente diferente do que ele faz. Troféu vale ou não vale? Vale. Troféu vale pra Léo Lins, perfeito. Tá vendo? E olha que pra ele, eu não fiquei tão inseguro em responder quanto pro Rafinha. O Rafinha você ficou meio assim, falei, ué. né? O dono do stand-up, vai que amanhã, né? Tipo, ficou pensando... Não, tô brincando. Não, mas então, você não ficou em cima do muro. Não, mas... Claro, não consuma a porra do que ele faz, mas... mas assim, o Léo Lins geralmente sempre cai. As pessoas sempre perguntam, assim, sobre ele. Porque tem aquela história, né? O humor tem limite? Já chegou essa pergunta em você, com certeza. Eu sou a favor... É o que eu falei. O humor é o que a gente tava comentando lá, né? É uma crítica social. Eu uso a minha linha de humor pra bater em grandes empresários, em grandes empresas que causou isso tudo que eu falei aqui pra vocês. E eu não concordo com o humor de ficar batendo em minoria. Mas aí, se ele faz, é porque ele tem gente que consome. E eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos assim, em relação ao Flow. Não tem nada a ver, mas tem a ver. Lembra que o Monark fez um comentário e cancelaram um podcast, não sei o que. E aí, nessa época, os produtos Flow também tiveram problemas. As meninas do Vênus, que não tem nada a ver com isso, também sentiram um baque. Só que as pessoas, elas esquecem que não é só o cara que tá ali. Existe uma pessoa que tá no backstage, que precisa levar sustento pra família, que não tem nada a ver com o que tá acontecendo, entendeu? Isso. E é isso, essas discussões, às vezes, que me pega, do tipo, tá, eu vou cancelar o cara. A forma de eu cancelar o cara é só não ir no show dele. Ponto. Tá bom. Aí eu vou e vou lá pra não patrocinar ele. E o iluminador? Que precisa do cachê pra colocar comida na mesa. Boa. Que não tem a ver, sabe? Tipo, as pessoas não pensam dessa forma. Não é só o Léo Lins. Existe uma pessoa que trabalha como iluminador, um sonoplasta, que não tem nada a ver com o humor que ele faz. Virou um movimento, cancelamento. Né? E assim, eu era dessa geração que cancelava tudo e todos. Eu era, quando eu comecei. Só que eu comecei a ver as coisas de uma forma não só sobre a minha visão de ótica. Porque muitas vezes eu sinto de que a gente é feito de massa de manobra o tempo todo. Sem dúvida. E aí eu olho algumas coisas... Vou dar um exemplo muito clássico, né? Um exemplo besta, mas tem a ver. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro, não consumo Bolsonaro, enfim, né? Mas, como é que eu posso dizer, né? Lula e Bolsonaro. Existe essa guerra entre os dois. No final do dia, estão lá os dois bebendo cerveja. Sabe? O Alckmin vice do... Isso, era nesse E a gente querendo brigar. Isso, para com isso. É isso. Né? E é isso, eu tenho essa visão, né? Às vezes pode ser meio viadinho da Maris, mas eu tento olhar de uma versão mais ampla. Não é sobre só o meu umbigo, assim. E é isso, assim. Não sei se eu soube responder. Não, soube. Troféu vale. Troféu vale. Vale. Passa aí, Belíssimo. Próximo.